Oi pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser sobre custos, a segunda parte dos custos da construção amadora desse veleiro aqui. Eu e o senhorito Ângelo estamos construindo um veleiro do zero. Então se você chegou agora, não está inscrito, se inscreva, deixa um like e compartilha esse vídeo. Assiste o vídeo todo para o YouTube entregar mais os nossos conteúdos, tá bom? Mas antes nós vamos fazer alguns trabalhos aqui e você vai acompanhar. Vamos lá! Estou aqui na fase de checagem da solda do fundo do casco, enfim, toda a solda de costura das chapas. Antes de eu fazer a viragem, porque é mais fácil, é mais fácil eu fazer tudo isso aqui agora, porque depois que ele está virado, aí eu vou ter que trabalhar de ponta cabeça. Não é tão fácil do jeito que eu estou fazendo, porque eu estou em cima de uma escada, uma posição que não é muito legal e ele é bem alto. Mas vou mostrar para vocês aqui onde eu encontro uns poros, uns pequenos defeitos e a gente vai abrindo, tá? Pelo fato de a solda ser feita de ambos os lados, eu acho assim, é muito seguro esse sistema que a gente faz aqui, porque eu faço o chanfro na chapa dos dois lados, faço o preenchimento de solda dos dois lados. Então, depois que eu encontro os defeitos, que aparentemente é um defeito, a gente abre e vê que não é tão profundo, então não é muito problema. Mas claro, eu estou arrumando tudo, tá? Deixando 100% bacana, 100% clean. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Como é que tá sendo aqui. Bom, aqui tá a costura, eu já dei uma pré-lixada na solda, né? Ela não tá totalmente lixada, ainda tem que trabalhar aqui para deixar ela lisinha dos dois lados. Aí eu encontro, tá vendo aqui, ó, esses microporos. Furinho, daí eu abro com a furadeira, ó, vai até o fundo, pode ver que ele não é tão fundo, é só uma bolinha de ar que pegou aí. Aí depois eu venho com a esmerilhadeira e abro para ver até onde ele vai. Olha aí, ó, por exemplo, esse aqui mesmo, ó, não foi tão fundo, tá vendo? Então para lá tá tudo soldado, ó, tá tudo emendado. É só superficial mesmo o negócio. Mas a gente abre para garantir, para ver como é que tá e preenche de solda depois aí. Agora eu já tô com a máquina de solda aqui, ó. Já venho preenchendo. Alguns lugares que eu encontrei, alguns lugares dá bastante, porque talvez pegou alguma sujeira e deu bastante. Mas em outros lugares aí, não tem praticamente nada. Ai, que susto. O trem caiu aqui. Mas é isso aí. Tentando deixar aqui 100% pronto. Todas as soldas. Do lado de lá já tá tudo pronto. Já fiz todo esse trabalho. Tô chegando aqui na proa do lado de cá. Depois disso aí eu vou dar mais uma lixada, mais uma esmerilhada nessa solda, deixar tudo bonitinho. Essa linha de solda aqui, ó, praticamente quase não teve poros, né? Onde teve aqui, bem aqui, ó. Se é alguma sujeira que fica, olha, dá pra ver bem certinho os porozinhos, ó. Tem que abrir e fazer de novo. E lá em cima, no fundo do casco, alguns lugares, bem pouco que ficou, que é visível a olho nu. Que eu vou arrumar. E depois de arrumar isso daí é que eu vou fazer o líquido penetrante, que é aquele que você não enxerga a olho nu. É isso aí. Tem certeza que vai fazer o líquido penetrante? Eu vou fazer, pelo menos no fundo do casco eu vou fazer. Tá? Bom, esse líquido penetrante é uma craca, fica péssimo. Depois contamina tudo, porque é um produto químico para mostrar onde tem os poros ou não. E a gente ainda não decidiu se vai fazer. Eu não acho que não vale a pena. Mais fácil a gente encher de água para ver se está funcionando ou não. Funcionando não, se tem alguma abertura, alguma coisinha da solda. Mas eu acho que não precisa fazer esse líquido penetrante. Tá muito bem feita a solda. Tá bem bonito. O Ângelo já terminou agora. E
Vamos agora terminar de preparar para virar, né? Gente, então vamos lá para o que interessa nesse vídeo, né? Como eu falei para vocês no início do vídeo, nós vamos mostrar para vocês agora o restante das coisas que a gente tá investindo. Agora a gente vai entrar na parte do alumínio. A gente ficou uns dias sem o vídeo, sem devendo para vocês, porque nós tivemos uma perda no nosso Tigrão, até vocês viram aí os últimos momentos dele. É meio complicado falar. Mas vamos seguindo e segue o vídeo para vocês da nossa empreitada agora, de tudo que a gente gastou em chapas de alumínio, dos cortes, dos tarugos e mais algumas coisinhas que faltam aí que a gente vai colocar já para vocês terem mais ou menos uma noção. No início a gente começou comprando os alumínios em torno de R$22 o quilo. A última compra nossa nós pagamos 45, já subiu bastante. E agora já tá 50 e... Tá em torno de 50, 50 e pouco. 50 e poucos o quilo. Então, assim, vai cada vez subindo mais. Falta um pouco ainda de chapas de alumínio pra gente adquirir, pra terminar toda a caldeiraria, o convés do barco. Então a gente vai mostrar agora, o Anjo vai falar pra vocês certinho como que é, como que foi os gastos nossos. Bom, pessoal, estamos aqui então nessa segunda etapa. Vou mostrar pra vocês aqui tudo que foi até agora em alumínio, né?
Então, a gente comprou cerca de 3.500 quilos em chapas de alumínio. Começamos a pagar, como a Carol disse, a 22, pagamos 45. Então, deu um valor médio para nós de 27,40 o quilo, tá? Então, até agora nós investimos R$96 mil em alumínio. 96 mil. Aí, os tarugos, que daí a gente precisa usinar para fazer buchas e leme, partes da quilha, partes dos fuzis, que é tudo feito também aqui de forma artesanal. Foram então de tarugos, a gente comprou em torno de R$14 mil só em tarugos de alumínio. São vários tamanhos, várias polegadas, né? Não sei te dizer o peso que dá isso aí, porque foi comprado em metragens. Então até agora que nós investimos foi R$110 mil em alumínio, incluído tarugos e chapas. Agora que a gente já vai virar o casco, aí a gente tem que terminar o convés dele e aí finaliza toda a caldeiraria. Falta em torno de 600 quilos de chapas de alumínio de 6 milímetros que a gente precisa. Ou seja, a gente não sabe quanto que vai custar isso, porque não temos previsão ainda para compra dessas 600 quilos. Vamos aguardando mais um pouquinho aí, que a gente está terminando alguns serviços e enquanto isso a gente está se organizando para comprar isso, mas ainda não sabemos quando que vai ser e quanto que vai estar, né? Tem que ser esse ano, né, Carol? Nossa ideia é comprar esse ano. Então agora a gente vai falar sobre os cortes, a usinagem e outras coisas. Começando no corte de CNC, a gente gastou em média R$17.700. Então, só de usinagem, já mostramos aqui, o investimento nosso foi de 8.170, que é o serviço de torno, não é o corte CNC. O corte CNC é cortar as chapas de alumínio, que foi 17.700. E serviço de usinagem, que é de torno, que você pagar um torneiro para trabalhar todas essas buchas, deu 870 de investimento, só de mão de obra, tá? Porque a gente não tem o torno, então muita gente adquiriu. O Lele mesmo adquiriu o torno e ele fez tudo lá na oficina dele. Ele preferiu comprar o torno, né? E ele fazer. O chumbo, a gente também recolheu um pouco de chumbo no rio, tem aí nos vídeos, volta lá quem quiser ver a gente navegando no Rio Paraná. E a gente comprou uma parte de algumas pessoas, alguns mergulhadores que também recolheram do rio e de algumas fábricas que aqui em Loanda também tem, fábricas de torneira, então eles têm bastante chumbo, restos de chumbo. Reciclagem, reciclagem, e a gente pagou a média de R$10 o quilo. Então gastamos 25 mil em chumbo. Aí também tem a soldar, o serviço de solda que foi feito por mim, com a compra do alumínio, o arame de solda, né? E também o gás, foi quase R$7 mil de investimento, deu 6.985, que está aqui. Então, na nossa planilha aqui dá pra gente fazer o resuminho bem básico do que a gente gastou. Então, 17 de corte, 8 de usinagem, chumbo 25, arame de solda mais o gás de argônio, 6, quase 7. E o alumínio que a gente colocou lá na outra, como é que chama? Na outra planilha. Como é que chama isso aqui? Na outra lousa. Colocamos na outra lousa. Aí a somatóriazinha aí, ó. 57 mais 110, mais ou menos 168. Mais o do outro vídeo, se você não viu, volta lá do primeiro vídeo, tanto que a gente gastou pra construir o galpão, estruturar a máquina de solda. E estruturar nosso estaleiro. Então, 213 mil mais ou menos, fora as outras coisinhas que a gente não foi colocando, coisas pequenas, né? Aqui não tem frete, não tem um parafuso, uma lixa, enfim, todos os acessórios que a gente usa pro trabalho, dá bem mais que isso aqui, mas aqui já dá pra vocês terem ideia, do serviço de caldeiraria do barco, do veleiro, tanto que a gente já investiu até agora. As lixas mesmo nós compramos agora, acho que já foi mais de 100 lixas pra gente conseguir lixar e vai precisar mais ainda pra lixar essa parte da soldagem, que vocês viram o Ângelo terminando aí. Então é isso, pessoal. Então se você quiser ver mais vídeos como esse, acompanhar a nossa construção, curte aí, compartilha com quem você acha que interessa, tá? Então se inscreva no canal também, tem bastante gente que assiste o vídeo e não se inscreve, isso pra nós é importante, pro nosso vídeo ser entregue pra mais pessoas. E outra coisa, não sei se vocês me coloquem nos comentários aí, o vídeo passado a gente pagou pra um editor fazer, se vocês gostaram, esse vídeo vai ser eu que vou estar editando. Esse de hoje, né? Então, se vocês gostaram desse vídeo editado, acham que ficou legal, acho que vale a pena,
considere se tornar um apoiador pra gente conseguir financiar essa edição dos vídeos aí. Porque não é barato, a gente tem que pagar o editor, né? Então, se você gostou, se você já é apoiador, muito obrigada por estar apoiando nossos vídeos. Nós temos aqui o dia a dia de rotina diária como qualquer um. A gente trabalha nos nossos trabalhos. Eu, a Carol, a gente levanta cedo, vai para os nossos trabalhos durante a semana. 8 horas de trabalho, até mais por dia no nosso trabalho convencional, que a gente precisa até ganhar o dinheiro para investir nessa construção aqui. A gente trabalha aqui no barco fora de hora, depois das 6, até umas 9, 9h30, para não incomodar muito os vizinhos, e nos fins de semana. Tá? E ainda a gente ainda sobra um espaço de tempo para gravar um videozinho aqui para vocês. Às vezes as pessoas reclamam aí, mas tem que fazer mais vídeo, cadê, né? Mas ainda tem que tirar um pouquinho de tempo para gravar o vídeo aí para vocês, tá? Então, a gente quer fazer sim os vídeos, a gente gosta de estar em interação legal. com vocês, mas às vezes demora um pouco, então a gente tem algumas complicações aí no meio, né? Isso faz parte. Então a gente vai tentando fazer conforme a música, né? Até mais, até o próximo vídeo. É isso aí. Dê um like aí, curte, compartilha. Obrigado. Tchau, tchau. Por que não vai filmar a lata? Eu não vou filmar as latinhas. Deixa eu tirar. Será que bebe nesse Paraná? Olha aí. Não é pra mostrar. Não é pra mostrar? Faz tudo ao contrário as coisas. Vamos reciclar, gente. Vamos vender latinha. Vamos vender alumínio, que alumínio tá